O milionário fingiu que foi viajar para espionar a esposa. O que ele descobriu fez seu chão desabar. Adriano nunca esqueceu de onde veio. Aos 12 anos, ajudava a mãe a pagar as contas vendendo balas no sinal. Cresceu em uma casa simples, dividindo quarto com 2 irmãos, ouvindo promessas de que um dia a vida seria diferente. Trabalhou mais do que qualquer pessoa à sua volta. Estudou sozinho, construiu uma empresa de tecnologia em uma sala alugada e, 2 décadas depois, já comandava um negócio que movimentava milhões todos os meses. Tinha carros importados, uma mansão em um condomínio fechado e uma conta bancária que lhe permitia comprar quase qualquer coisa. Durante muito tempo, acreditou que havia vencido. E quando Clara nasceu, teve certeza de que finalmente possuía tudo o que sempre desejou. Nos primeiros dias após o nascimento da filha, Adriano se emocionava com cada pequeno detalhe. Ficava longos minutos observando Clara dormir. Segurava seus dedos minúsculos e imaginava as viagens, as conversas e os momentos que viveriam juntos. Renata também parecia feliz. Publicava fotos sorrindo com a bebê no colo. Recebia elogios e respondia com frases sobre o quanto a maternidade estava transformando sua vida. Adriano acreditou em tudo aquilo. Mas, com o passar das semanas, pequenos sinais começaram a incomodá-lo. Sempre que Clara chorava, Renata entregava a menina para Lúcia. Se a bebê acordava no meio da noite, Renata colocava um travesseiro sobre a cabeça e dizia: "Eu não consigo funcionar sem dormir." Quando Adriano sugeria que ela passasse um tempo com a filha, ela respondia: "Eu já fiquei com ela hoje de manhã. Você acha que isso não basta?" No início, ele tentou ser compreensivo. Pensou que a adaptação à maternidade poderia ser difícil. Disse a si mesmo que cada mulher vivia esse processo de forma diferente. Mas as desculpas começaram a perder força. Renata passou a evitar qualquer atividade que envolvesse Clara. Reclamava do cheiro das fraldas. Dizia que o choro lhe dava dor de cabeça e se irritava quando a bebê estendia os braços em sua direção. Em vez de se aproximar, afastava-se. Em vez de acolher, entregava a filha para Lúcia. A babá, por sua vez, assumia todas as funções com uma naturalidade impressionante. Alimentava Clara, dava banho, colocava para dormir e passava horas caminhando pela casa quando a menina tinha cólicas. Adriano notava a diferença, mas ainda relutava em encarar a realidade. Uma noite, ao chegar mais cedo em casa, encontrou Clara chorando no berço e Renata sentada na cama, rolando o celular sem levantar os olhos da tela. "Ela está chorando há quanto tempo?" perguntou. Renata deu de ombros. "Não sei. A Lúcia foi colocar roupa na máquina. Ela já deve voltar." Adriano pegou a filha no colo e, em poucos segundos, Clara se acalmou. Enquanto balançava a menina nos braços, olhou para a esposa e sentiu algo estranho. Não era apenas decepção. Era a sensação de que havia algo muito errado dentro da própria casa. Nos dias seguintes, passou a observar mais atentamente. Renata fazia questão de aparecer nas fotos e nos jantares de família, mas nos bastidores demonstrava irritação constante. "Essa criança mudou meu corpo, meu sono e minha agenda", reclamou certa vez, sem perceber que Adriano estava ouvindo do corredor. Em outra ocasião, ao ver Clara começar a chorar, comentou com desprezo: "Lá vem esse escândalo de novo." A frase ficou ecoando na mente dele durante horas. Adriano não queria acreditar que a mulher com quem havia construído uma vida fosse incapaz de amar a própria filha, mas a inquietação já não o deixava dormir. Depois de uma madrugada em claro, tomou uma decisão. No café da manhã, anunciou em tom casual: "Preciso ir ao Rio de Janeiro para uma reunião importante com investidores. Vou ficar fora por 4 dias." Renata mal ergueu os olhos do celular. "Tudo bem", respondeu. "Aproveita e resolve isso logo." Não houve tristeza, nem preocupação, nem qualquer demonstração de afeto. Apenas indiferença. Na manhã da suposta viagem, Adriano saiu de casa com malas e motorista, como sempre fazia. Esperou algumas horas em um hotel e, no início da tarde, retornou discretamente pela entrada de serviço da mansão. Levava consigo apenas uma mochila, um carregador de celular e a determinação de descobrir o que acontecia quando ele não estava por perto. Instalou-se em um quarto de hóspedes desativado no 2º andar, de onde podia circular pelos corredores sem ser notado. O silêncio da casa foi interrompido por um choro agudo vindo da sala. Adriano se aproximou devagar
e observou pela fresta da porta. Clara estava no colo de Lúcia, o rosto vermelho e os punhos cerrados. Renata, de braços cruzados, demonstrava irritação evidente. "Você é surda?" disparou. "Eu mandei fazer essa menina parar de chorar agora." Lúcia manteve a voz calma. "Dona Renata, ela está com fome. Se a senhora a amamentar, ela vai se acalmar." Renata soltou uma risada seca. "Eu não vou parar o meu dia para isso. Faça uma mamadeira. É para isso que você está aqui." Adriano sentiu o estômago revirar. Aquela não era uma discussão isolada. Era a confirmação de tudo o que vinha temendo. Renata virou as costas, sentou-se no sofá e voltou a deslizar o dedo pela tela do celular como se a filha não existisse. Lúcia levou Clara para a cozinha, esterilizou a mamadeira, mediu a fórmula com cuidado e testou a temperatura no pulso. "Calma, meu amor", sussurrou enquanto oferecia o leite. "A tia Lúcia está aqui." Clara se agarrou à mamadeira com avidez e em poucos minutos começou a relaxar. Depois de alimentá-la, Lúcia colocou a bebê no ombro e deu leves tapinhas em suas costas até o arroto sair. Em seguida, caminhou pela cozinha em movimentos lentos, cantando baixinho. Adriano reconheceu naquele gesto algo que não podia ser fingido. Havia carinho verdadeiro em cada palavra, em cada toque, em cada minuto dedicado àquela criança. Lúcia não era a mãe de Clara, mas estava oferecendo à menina o amor que Renata se recusava a dar. Naquela noite, Adriano permaneceu escondido no corredor e observou Lúcia levar Clara até o quarto. A babá ajeitou o cobertor, acariciou a testa da bebê e esperou até que sua respiração se tornasse tranquila. Adriano entrou no quarto alguns minutos depois. Adriano permaneceu imóvel ao lado do berço por vários minutos, observando Clara dormir com a tranquilidade de quem finalmente se sentia segura. A respiração da menina era leve, e seu pequeno peito subia e descia num ritmo constante. Aquela cena deveria trazer paz, mas só aprofundou a inquietação que consumia o pai. Ele saiu do quarto em silêncio e voltou para o corredor escuro, determinado a continuar observando. Se havia mais alguma coisa escondida naquela casa, ele precisava descobrir. Não demorou muito. Cerca de meia hora depois, enquanto Lúcia organizava a cozinha e Clara permanecia adormecida, o celular de Renata tocou. O som foi diferente do toque habitual, mais suave, quase íntimo. Adriano se aproximou da porta da sala e ficou atento. Renata atendeu na mesma hora e sua voz mudou completamente. O tom frio e irritado desapareceu, substituído por uma doçura que ele não ouvia havia meses. "Oi, meu amor." Finalmente. Ela sorriu enquanto falava, enrolando uma mecha do cabelo no dedo. "Sim, ele já foi. Só volta no fim da semana. Agora a casa está em paz." Adriano sentiu o corpo inteiro enrijecer. Por alguns segundos, teve a esperança irracional de estar entendendo tudo errado. Mas Renata continuou falando sem qualquer cautela. "Amanhã fica perfeito. Eu digo para a Lúcia que vou encontrar umas amigas para almoçar e ninguém desconfia de nada." Ela soltou uma risada baixa e satisfeita. "Você não faz ideia de como eu precisava respirar. Eu estou exausta de fingir." Adriano segurou a parede com força. O casamento inteiro parecia escorrer por entre seus dedos, enquanto cada palavra atravessava o corredor como uma lâmina. Renata cruzou as pernas no sofá e continuou. "Todo mundo acha que eu sou a esposa perfeita, a mãe dedicada, a mulher realizada. Mas você sabe a verdade. Eu não nasci para isso. Essa rotina me sufoca." Ela fez uma pausa e baixou ainda mais a voz. "Clara bagunçou tudo. Meu corpo, meu tempo, meus planos. Só quando estou com você, eu sinto que ainda sou eu mesma." O silêncio do outro lado da ligação foi seguido por um sorriso largo no rosto de Renata. "Eu também estou morrendo de saudade. E, sinceramente, esses dias sem Adriano e sem esse choro constante estão sendo os melhores em meses." Ela levantou-se, caminhou até o espelho e retocou o batom com naturalidade. "Amanhã eu vou linda para você." Quando desligou, permaneceu alguns segundos admirando o próprio reflexo. "Finalmente um pouco de paz", murmurou para si mesma. Em seguida, voltou ao sofá e retomou o celular como se nada de importante tivesse acontecido. Adriano demorou a conseguir respirar normalmente.
A dor que sentia não era apenas a de um homem traído. Era a constatação brutal de que sua esposa não escondia apenas um caso extraconjugal. Ela também rejeitava a própria filha e tratava a maternidade como um obstáculo indesejado. Tudo o que ele acreditava sobre sua família havia desmoronado em questão de minutos. Naquela noite, enquanto Renata dormia e Lúcia fazia a última ronda no quarto de Clara, Adriano tomou uma decisão. Não bastava confrontar a esposa com suspeitas ou impressões. Ele precisava de provas sólidas, incontestáveis, capazes de proteger a filha de qualquer disputa futura. Retornou ao quarto desativado, abriu o notebook e começou a planejar cada passo com a mesma precisão que usava para conduzir sua empresa. Na manhã seguinte, aproveitando um momento em que Renata saiu para a academia, instalou pequenas câmeras em pontos estratégicos da casa. Posicionou uma na sala, outra na cozinha, uma terceira no corredor do quarto de Clara e uma última próxima à entrada principal. Os equipamentos eram discretos e praticamente impossíveis de perceber. Adriano configurou tudo para gravar continuamente e armazenar as imagens em nuvem. Ao longo daquele dia, as gravações confirmaram o que ele já sabia e revelaram detalhes ainda mais dolorosos. Renata permaneceu distante da filha durante horas. Quando Clara chorou no início da tarde, ela chamou em voz alta: "Lúcia, vem logo, eu não aguento esse barulho." Quando a babá sugeriu que a menina poderia querer colo, Renata respondeu sem tirar os olhos do celular: "Então pega, você é paga para isso." As imagens também mostraram a dedicação silenciosa de Lúcia. Ela aquecia mamadeiras, trocava fraldas, carregava Clara pela casa e falava com a bebê como se fosse sua própria filha. "Pronto, meu anjinho, já vai passar", dizia durante uma crise de cólica, andando pela sala com Clara encostada ao peito. Em outro momento, ao colocar a menina para dormir, sussurrou: "Você é muito amada, mesmo sem entender isso ainda." Adriano assistia às gravações no notebook com um nó permanente no peito. Quanto mais observava, mais clara se tornava a verdade. Lúcia não apenas cumpria suas obrigações, ela oferecia a Clara estabilidade, carinho e proteção. Renata, por outro lado, limitava-se a representar um papel para o mundo exterior. No segundo dia, a rotina se repetiu. Renata passou a manhã fazendo compras online, reclamou do cansaço e saiu no início da tarde dizendo que encontraria amigas. Retornou horas depois com sacolas de lojas de luxo e nenhuma pergunta sobre a filha. Clara, nesse período, havia enfrentado febre leve e permanecido o tempo inteiro nos braços de Lúcia. Na noite daquele mesmo dia, Adriano encontrou Lúcia no quarto da bebê, sentada na poltrona, lutando contra o sono enquanto Clara descansava em seu colo. A babá acariciava a cabeça da menina com movimentos lentos. "Você vai crescer cercada de amor", murmurou. "Eu prometo." Adriano ouviu aquelas palavras da porta e sentiu uma gratidão profunda por aquela mulher que, mesmo enfrentando suas próprias dificuldades, dava à sua filha um cuidado impossível de comprar. No terceiro dia, Renata anunciou com naturalidade que sairia para um almoço prolongado. "Não me espere para a tarde", disse a Lúcia. "Tenho um compromisso." Adriano deixou a casa alguns minutos depois, em outro carro, mantendo distância. Seguiu Renata até um edifício elegante em um bairro nobre da cidade. Ela entrou sem hesitar e só reapareceu quase 4 horas depois, com o cabelo desalinhado e uma expressão de satisfação que eliminou qualquer dúvida remanescente. Adriano não a confrontou. Limitou-se a voltar para casa em silêncio, mais sereno do que imaginava possível. A dor permanecia, mas agora vinha acompanhada de clareza. Sua prioridade já não era salvar o casamento. Era proteger Clara e reconstruir sua vida sobre a verdade. Naquela mesma noite, trancou-se no escritório e ligou para Ricardo, o advogado em quem confiava havia anos. Quando a ligação foi atendida, Adriano foi direto ao ponto. "Preciso dar entrada no divórcio imediatamente." Houve um breve silêncio do outro lado da linha. "Aconteceu alguma coisa grave?" Adriano olhou para o monitor, onde uma das câmeras mostrava Lúcia embalando Clara no quarto. "Muito mais do que eu imaginava", respondeu. "E eu quero a guarda total da minha filha." Agora, uma pausa rápida. Para continuarmos trazendo essas histórias inspiradoras de forma gratuita, pedimos que você considere deixar seu like e se inscrever no canal.
Comente a palavra lealdade nos comentários. Muito obrigado e vamos continuar com a história. Adriano encerrou a ligação com Ricardo e permaneceu alguns segundos em silêncio no escritório. O advogado havia sido objetivo. Se você realmente tem gravações mostrando negligência e abandono, isso muda completamente o cenário. Guarde tudo em cópias separadas e não confronte Renata antes de organizar os documentos. Adriano respondeu com a voz firme, embora por dentro estivesse exausto. Já está tudo salvo. Mas antes de qualquer audiência, existe uma pessoa com quem eu preciso conversar. Ele desligou e olhou mais uma vez para o monitor. Na imagem, Lúcia caminhava lentamente pelo quarto de Clara, embalando a menina junto ao peito. Já passava da meia-noite quando Adriano saiu do escritório. A casa estava silenciosa. Ao subir as escadas, viu uma luz acesa na sala de televisão. Aproximou-se e encontrou Lúcia sentada na poltrona, com Clara enrolada em uma manta. O rosto da bebê ainda estava avermelhado. Lúcia a segurava com paciência, dando pequenos tapinhas em suas costas enquanto murmurava palavras de conforto. Vai passar, meu amor. A barriguinha já está melhorando. A tia está aqui com você. Adriano observou por alguns segundos antes de entrar. Lúcia levantou os olhos e se assustou ao vê-lo em casa naquele horário. Seu Adriano? O senhor voltou hoje? A voz dela demonstrava surpresa genuína. Adriano aproximou-se e tocou de leve a testa de Clara. A menina já respirava de forma mais tranquila. Há quanto tempo ela está assim? Lúcia ajeitou a manta e respondeu em tom baixo. Desde o começo da noite. Está com cólica. Eu dei as gotinhas que o pediatra receitou e fiquei andando com ela. Agora ela está melhor. Adriano olhou ao redor e perguntou aquilo que já sabia, mas precisava ouvir. E a Renata? Lúcia hesitou por um instante. Não gostava de falar sobre a patroa, mas não sabia mentir. Ela disse que estava com dor de cabeça e foi dormir. Adriano fechou os olhos por um segundo. Aquela resposta, simples e direta, resumia tudo o que vinha testemunhando nos últimos dias. Ele estendeu os braços. Posso pegá-la? Lúcia entregou Clara com cuidado. Assim que sentiu o peito do pai, a bebê soltou um suspiro e acomodou a cabeça em seu ombro. Adriano sentou-se no sofá com a filha nos braços e permaneceu em silêncio por alguns instantes. Lúcia continuou de pé, sem saber se deveria ficar ou se retirar. Finalmente, Adriano ergueu os olhos e disse com sinceridade: Lúcia, eu preciso agradecer por tudo o que você tem feito. Ela sorriu com timidez. Eu só estou fazendo o meu trabalho, seu Adriano. Ele balançou a cabeça. Não, você está fazendo muito mais do que isso. O tom de sua voz fez Lúcia ficar tensa. Adriano respirou fundo e tomou a decisão de revelar toda a verdade. Eu não fui para o Rio de Janeiro. Lúcia piscou sem entender. Como assim? Adriano continuou, sem desviar o olhar. Eu passei os últimos 3 dias dentro desta casa, escondido. Vi tudo o que acontece aqui quando eu não estou. A reação foi imediata. O rosto de Lúcia perdeu a cor. Ela levou a mão à boca e seus olhos se encheram de pânico. Seu Adriano, eu juro que nunca fiz nada de errado. Nunca deixei a Clara sozinha. Nunca maltratei sua filha. Eu faço tudo o que posso. As palavras saíram atropeladas, como se ela precisasse se defender antes mesmo de ser acusada. Adriano interrompeu com gentileza. Eu sei. A voz dele era firme e calma. Foi exatamente isso que eu vi. Lúcia ficou imóvel, sem compreender. Adriano prosseguiu. Eu vi você preparando cada mamadeira. Vi você passando noites em claro quando Clara teve cólica. Vi você cantando para ela dormir, conversando com ela, protegendo-a. Eu vi você fazendo o que uma mãe deveria fazer todos os dias. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Lúcia. Ela tentou enxugá-las, mas não conseguiu conter a emoção. Adriano apertou com mais força a filha contra o peito e continuou. Se hoje Clara está segura, alimentada e amada, é por sua causa. Você foi a única pessoa nesta casa que realmente colocou o bem da minha filha em primeiro lugar. Lúcia baixou a cabeça, profundamente abalada. Quando voltou a falar, sua voz estava trêmula. Muitas vezes eu pensei em contar tudo para o senhor. Pensei em dizer que a Clara passava horas procurando a mãe e não encontrava. Pensei em contar quantas noites ela dormiu chorando no meu colo. Mas eu tive medo. Adriano ouviu em silêncio. Mateus e Elisa dependem de mim.
Eu mando quase tudo o que ganho para eles. Se eu perdesse este emprego, não saberia como sustentá-los. Eu me sentia culpada todos os dias, mas não podia arriscar. Adriano ficou alguns segundos em silêncio. Pela primeira vez, compreendeu plenamente o peso que Lúcia carregava sozinha. Ela cuidava de Clara com dedicação absoluta, enquanto vivia longe dos próprios filhos para garantir que eles tivessem o mínimo necessário. A gratidão que sentia se misturou a um profundo senso de responsabilidade. Lúcia, disse ele, olhando diretamente em seus olhos, eu quero fazer uma proposta. Ela ergueu a cabeça, ainda com lágrimas no rosto. Adriano falou sem hesitar. A partir de agora, seu salário será triplicado. Lúcia arregalou os olhos, mas ele continuou antes que ela pudesse reagir. Quero trazer Mateus e Elisa para morar com você aqui. Eu vou providenciar quartos para eles, pagar escola, roupas, material e tudo o que precisarem. Seus filhos não vão mais crescer longe da mãe. Lúcia permaneceu em silêncio, como se não conseguisse processar o que acabara de ouvir. Adriano prosseguiu, e sua voz finalmente revelou toda a vulnerabilidade que vinha escondendo. Mas isso não é caridade. Eu estou pedindo sua ajuda. Eu preciso de você ao meu lado para criar Clara. Preciso de alguém em quem eu confie. Preciso de alguém que ame minha filha de verdade. As lágrimas de Lúcia se tornaram incontroláveis. Ela levou as mãos ao rosto, tentando recuperar o fôlego. Durante anos, ouvira promessas vazias e enfrentara dificuldades sem esperar ajuda de ninguém. Agora, aquele homem que poderia simplesmente tratá-la como uma funcionária estava oferecendo algo que ela jamais ousou imaginar: estabilidade, dignidade e a chance de reconstruir a própria família. Depois de alguns instantes, Lúcia conseguiu falar. Seu Adriano, eu faria isso mesmo sem nada em troca. Eu amo a Clara como se ela fosse minha. Adriano sentiu os olhos marejarem. É exatamente por isso que estou fazendo esse pedido. Lúcia enxugou o rosto e assentiu repetidas vezes. Sim, claro que sim. Eu fico. Eu vou cuidar da Clara com tudo o que tenho. E meus filhos vão poder estar comigo. A emoção interrompeu sua voz mais uma vez. Adriano levantou-se ainda segurando Clara, que dormia tranquila entre os dois. Então está decidido. Lúcia sorriu entre lágrimas. E pela primeira vez desde que descobrira a verdade, Adriano sentiu que não estava mais sozinho. Naquela madrugada, sentados na sala silenciosa, com Clara adormecida em segurança, Adriano e Lúcia firmaram um acordo que não foi registrado em contrato nem exigiu assinatura. Foi uma promessa simples e poderosa. Dali em diante, fariam tudo o que fosse necessário para garantir que aquela menina crescesse cercada pelo amor que merecia. Naquela madrugada, depois que Lúcia se recolheu para descansar algumas horas antes de o dia recomeçar, Adriano permaneceu sozinho no escritório com Clara dormindo no carrinho ao seu lado. Revisou cada vídeo, separou os arquivos por data, organizou capturas de tela e enviou cópias para Ricardo. Pouco depois das 6 da manhã, o advogado retornou a ligação. E está tudo muito claro. Com esse material, ela não terá como contestar seriamente a guarda. Adriano respondeu sem hesitação. Prepare os papéis. Quero encerrar isso hoje. Ricardo fez uma breve pausa antes de perguntar se ele tinha certeza. Adriano olhou para a filha e respondeu com uma convicção que não sentia havia anos. A única coisa da qual tenho certeza neste momento é que Clara não vai continuar crescendo dessa forma. Quando o sol já iluminava a cozinha, Adriano estava sentado à mesa, vestido com a mesma roupa da noite anterior. Não havia dormido, mas sua expressão não demonstrava cansaço. Demonstrava decisão. Ao seu lado estavam uma pasta com documentos, um tablet e uma xícara de café que esfriara sem ser tocada. Clara ainda dormia no carrinho, tranquila. Lúcia movimentava-se em silêncio entre a pia e o fogão, respeitando a gravidade do momento. Nenhum dos dois precisava dizer nada. Ambos sabiam que aquela manhã mudaria o rumo da casa para sempre. Renata desceu por volta das 9 horas, usando um hobby de seda e o cabelo cuidadosamente arrumado. Parecia descansada e despreocupada. Serviu-se de café e só então percebeu a presença de Adriano. Por um instante, demonstrou surpresa. Você já voltou? Achei que sua reunião terminaria só hoje à noite. Adriano não respondeu imediatamente.
Esperou que ela se sentasse à sua frente e então falou em um tom que Renata nunca ouvira dele. Nós precisamos conversar. Renata sorriu com leve impaciência. Pode falar. Tenho um compromisso no fim da manhã. Adriano apoiou as mãos sobre a mesa. Eu não fui para o Rio de Janeiro. A xícara parou no meio do caminho entre a mesa e os lábios de Renata. Como assim? Ele sustentou seu olhar. Passei os últimos 3 dias dentro desta casa. Vi tudo o que acontece quando você acredita que está sozinha. A cor do rosto de Renata desapareceu. Por alguns segundos, ela não encontrou palavras. Quando finalmente falou, sua voz saiu mais aguda. Isso é absurdo. Você está me espionando? Adriano manteve-se calmo. Eu estava tentando entender por que minha filha busca colo em qualquer pessoa, menos na própria mãe. Renata respirou fundo e tentou recuperar o controle. Você está exagerando. Eu só estava cansada. Adriano pegou o tablet e o colocou diante dela. Então assista. Tocou na tela e o primeiro vídeo começou. Renata apareceu na sala, de braços cruzados, elevando a voz enquanto Clara chorava no colo de Lúcia. Faça essa menina parar de chorar agora. Renata desviou os olhos. Eu estava irritada. Isso acontece. Adriano iniciou outro arquivo. Desta vez, ouviu-se claramente sua voz ao telefone. Clara bagunçou tudo. Só quando estou com você eu me sinto livre. Renata empalideceu ainda mais. Desliga isso, disse em um sussurro. Adriano não atendeu ao pedido. Mostrou as imagens dela entrando no edifício onde encontrava o amante e saindo horas depois. Depois exibiu trechos em que Clara chorava enquanto Renata ignorava completamente a filha. Em seguida, colocou gravações de Lúcia alimentando a bebê, andando pela casa durante crises de cólica e consolando-a durante a madrugada. Renata começou a chorar. Você tirou tudo de contexto. Adriano respondeu com uma firmeza tranquila. Não existe contexto que justifique abandonar emocionalmente uma criança de 7 meses. Ela levou as mãos ao rosto. Eu estava sobrecarregada. Ser mãe é muito mais difícil do que eu imaginava. Eu precisava de tempo. Adriano inclinou-se levemente para frente. Dificuldade é uma coisa, rejeição é outra. Você não estava tentando aprender, você estava fugindo. Renata ergueu os olhos, agora misturando lágrimas e indignação. Você não pode dizer que eu não amo minha filha. Adriano respondeu sem elevar a voz. Amor não é uma legenda em rede social. Amor é levantar no meio da noite, é alimentar, acalmar, proteger e permanecer presente quando ninguém está olhando. Ele apontou para Lúcia, que permanecia em silêncio perto da bancada. Quem fez isso todos os dias foi ela. Renata voltou-se para Lúcia com expressão amarga. Então é isso? Vocês estavam conspirando contra mim? Lúcia deu um passo atrás, visivelmente desconfortável. Mas Adriano interveio imediatamente. Não envolva Lúcia nas suas escolhas. Ela apenas cuidou da minha filha enquanto você escolhia não fazê-lo. Renata tentou outra abordagem. Eu posso mudar. Posso fazer terapia. Posso terminar tudo e começar de novo. Adriano respirou fundo antes de responder. Talvez você realmente mude um dia, mas eu não vou permitir que Clara pague o preço dessa espera. Ele abriu a pasta e deslizou os documentos pela mesa. Ricardo preparou o pedido de divórcio e o acordo inicial. Se você assinar, o processo seguirá de forma discreta. Se decidir contestar, todas essas gravações serão apresentadas. Renata olhou para os papéis sem tocá-los. Você está me ameaçando. Adriano respondeu com serenidade. Não, estou protegendo minha filha. O silêncio que se seguiu foi pesado. Renata folheou as páginas com mãos trêmulas. O divórcio, a guarda unilateral de Clara, as visitas supervisionadas e as condições patrimoniais estavam claramente estabelecidas. Ela percebeu que não havia espaço para manipulação, nem para discursos emocionais. Durante alguns minutos, Renata permaneceu imóvel, encarando o documento. Finalmente pegou a caneta. Você está cometendo um erro, disse, com a voz endurecida. Adriano não reagiu. Talvez, respondeu. Mas este é o primeiro erro em muito tempo que está colocando Clara em primeiro lugar. Renata assinou cada página em silêncio. Ao terminar, empurrou os documentos de volta pela mesa e se levantou. Você vai se arrepender disso. Adriano fitou a filha adormecida no carrinho e respondeu sem olhar para ela. O único arrependimento que eu teria seria fingir que nada disso aconteceu.
Nos dias seguintes, o processo avançou com rapidez. As provas eram contundentes demais para sustentar qualquer disputa séria. Renata alternou momentos de choro, raiva e frieza, mas não conseguiu alterar a decisão. Passou a recolher roupas, joias e objetos pessoais em malas grandes, caminhando pela casa como uma visitante ressentida. Quase não dirigiu a palavra a Clara. Na manhã em que partiu definitivamente, colocou as últimas bolsas no porta-malas e entrou no carro sem se despedir da filha. Adriano permaneceu na varanda com Clara nos braços. Lúcia estava ao seu lado. Renata fechou a porta, deu partida e atravessou o portão do condomínio sem olhar para trás. Adriano acompanhou o carro de Renata desaparecer no fim da rua e permaneceu alguns segundos em silêncio, segurando Clara contra o peito. A menina, sem entender a dimensão do que havia acabado de acontecer, brincava com o botão de sua camisa. Lúcia enxugou discretamente uma lágrima e ficou ao lado dele na varanda. Adriano olhou para a filha e falou em voz baixa, mas com uma convicção absoluta. Agora começa a parte mais importante da nossa vida. Lúcia assentiu. E ela nunca mais vai se sentir sozinha. Nos dias seguintes, Adriano transformou a promessa que havia feito em ações concretas. Ligou para a avó de Mateus e Elisa e explicou que as crianças passariam a morar com a mãe em definitivo. Também providenciou documentos, matrículas escolares, roupas novas e tudo o que fosse necessário para que a mudança acontecesse sem improvisos. Enquanto isso, dedicou-se a preparar um espaço que acolhesse de verdade aquela família que estava se formando. No segundo andar da mansão, havia uma ala pouco utilizada, composta por 3 quartos e uma pequena sala. Adriano decidiu reformar tudo em poucos dias. Escolheu camas confortáveis, escrivaninhas, armários e paredes em cores claras. Comprou roupas de cama novas, mochilas, cadernos e brinquedos simples. Nada daquilo tinha o objetivo de impressionar. O que ele queria era que Mateus e Elisa sentissem, desde o primeiro minuto, que eram esperados. Lúcia acompanhava cada detalhe com os olhos marejados. Ao ver os nomes dos filhos escritos em etiquetas sobre as portas, levou as mãos ao rosto. Seu Adriano, eu nunca imaginei que eles teriam um quarto só deles. Adriano sorriu. Agora eles têm uma casa de verdade. Lúcia tentou encontrar palavras adequadas, mas a emoção foi mais forte. Eu passei anos dormindo preocupada, pensando no futuro deles. Adriano respondeu sem hesitar. A partir de agora, essa preocupação não será só sua. Na semana seguinte, Mateus e Elisa chegaram. Lúcia os recebeu no hall de entrada com lágrimas nos olhos e os abraçou com tanta força que os dois também começaram a chorar. Mateus, o mais velho, observava tudo ao redor com espanto contido. Elisa segurava a mão da mãe e olhava para o pé direito alto, para a escada e para os grandes janelões como se tivesse entrado em outro mundo. Adriano se aproximou com Clara no colo e falou de maneira simples, para não intimidá-los. Sejam bem-vindos. Esta casa também é de vocês. As crianças responderam com timidez, mas a sinceridade de Adriano e o abraço da mãe diminuíram o desconforto inicial. Quando Lúcia abriu a porta dos quartos preparados para eles, Elisa ficou parada na entrada, olhando para a cama, a escrivaninha e o armário. Tudo isso é meu? Perguntou sem acreditar. Lúcia se ajoelhou diante dela e segurou seu rosto com carinho. É seu, minha filha. Mateus passou a mão sobre a mesa de estudos e perguntou em voz baixa. A gente vai ficar aqui com a senhora de verdade? Lúcia o abraçou e respondeu entre lágrimas. Desta vez, para valer. Naquela mesma tarde, Clara despertou no berço e começou a balbuciar. Lúcia levou Mateus e Elisa ao quarto da bebê. Elisa aproximou-se primeiro e sorriu ao ver a menina estender os braços. Ela é tão pequenininha. Mateus observou por alguns segundos e, com a seriedade de quem já havia aprendido cedo a proteger quem ama, disse: Então a gente vai cuidar dela também. Adriano ouviu aquela frase da porta e sentiu um calor no peito que não experimentava havia muito tempo. A adaptação ocorreu de forma mais natural do que qualquer um deles imaginou. Em poucos dias, Elisa passou a brincar ao lado de Clara no tapete da sala, mostrando brinquedos coloridos e rindo cada vez que a bebê balbuciava em resposta. Mateus ajudava a buscar fraldas, levava mamadeiras até a cozinha e observava Clara com um zelo silencioso. Quando algum ruído mais alto a assustava,
Ele logo se aproximava e dizia: "Calma, a gente está aqui." A mansão, antes impecável e silenciosa, começou a ganhar vida. Desenhos feitos por Elisa apareceram na geladeira. Livros e lápis de cor passaram a ocupar a mesa da sala. Mochilas foram deixadas ao lado da escada. O som das risadas substituiu o eco frio dos ambientes excessivamente organizados. Pela primeira vez desde que comprara aquela casa, Adriano teve a sensação de que ela realmente estava sendo habitada. As refeições também mudaram completamente. Em vez de jantares formais e apressados, a família passou a se reunir todos os dias à mesa da cozinha. Lúcia preparava comida caseira, Mateus contava sobre as descobertas na escola. Elisa descrevia seus desenhos e Clara batia as mãos na cadeirinha, exigindo atenção. Adriano, que antes chegava tarde e se isolava no escritório, agora fazia questão de participar de cada conversa. Certa noite, ao ouvir as crianças discutindo qual desenho Clara parecia preferir, ele sorriu e comentou: "Esta é a reunião mais importante do meu dia." Na empresa, Adriano reorganizou a rotina, delegou funções, reduziu compromissos desnecessários e estabeleceu um horário fixo para voltar para casa. Alguns colegas estranharam a mudança. Quando perguntavam por que estava diminuindo o ritmo, ele respondia com simplicidade: "Porque descobri que o tempo que eu estava vendendo ao trabalho pertence à minha filha." A nova rotina trouxe momentos que ele jamais quis perder. Adriano passou a participar do café da manhã, acompanhar as primeiras palavras de Clara e observar seus progressos diários. Lia histórias antes de dormir, mesmo quando ela ainda era pequena demais para compreender todas as palavras. Sentava-se na poltrona com a filha no colo, enquanto Mateus e Elisa ouviam atentos. Ao fechar o livro, Clara costumava apoiar a cabeça em seu peito e adormecer em poucos minutos. Os meses avançaram e Clara floresceu em um ambiente completamente diferente daquele em que passara os primeiros meses de vida. Tornou-se uma criança sorridente, curiosa e confiante. Reconhecia o pai assim que ouvia seus passos na entrada e estendia os braços com entusiasmo. Ria com facilidade, dormia melhor e demonstrava segurança ao explorar o mundo ao redor. Lúcia observava tudo com gratidão. Em uma noite, depois de colocar Clara no berço, ela encontrou Adriano recolhendo lápis espalhados pela sala. "Eu ainda não acredito em tudo o que mudou", disse. Adriano apoiou os lápis sobre a mesa e olhou ao redor. Havia brinquedos no tapete, desenhos na geladeira e vozes infantis ecoando no andar de cima. "Nem eu", respondeu. "Mas agora, quando entro nesta casa, sinto que estou voltando para o lugar certo." Lúcia sorriu e enxugou discretamente os olhos. Clara dormia em paz. Mateus e Elisa já se sentiam protegidos, e Adriano finalmente entendia que sucesso não era o tamanho da fortuna que havia acumulado, mas a segurança e o afeto que conseguia oferecer às pessoas que amava. O luxo continuava ali, mas deixara de ser o elemento principal. O que preenchia cada cômodo era algo que dinheiro sozinho jamais teria conseguido comprar: presença, cuidado e amor verdadeiro. 2 anos passaram de forma tão intensa que Adriano às vezes tinha dificuldade em lembrar da casa silenciosa e fria em que vivia antes. Clara já não era mais um bebê indefeso. Aos 3 anos, corria pelos corredores com passos rápidos e inseguros, fazia perguntas sem parar e demonstrava uma curiosidade que surpreendia todos ao redor. Tinha aprendido a reconhecer o som do carro do pai antes mesmo de ele entrar pelo portão. Assim que ouvia a porta se abrir, largava qualquer brinquedo e disparava pela sala gritando: "Papai chegou!" Adriano se ajoelhava para recebê-la e a abraçava como se aquele fosse sempre o melhor momento do dia. Clara cresceu cercada por estabilidade e afeto. Dormia tranquila, comia bem, ria com facilidade e demonstrava uma confiança natural em relação às